Os personagens até mudam, mas a história sempre se repete. Por que será que isso está acontecendo com você? E aí, povo desperto, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrido. Como muitos de vocês já sabem, eu sou terapeuta e faço atendimentos diariamente, trabalhando questões emocionais, questões espirituais, questões psicológicas, né, questões energéticas nos meus clientes. E uma das coisas que as pessoas mais relatam é que elas vivem situações que se repetem em looping, parece que nunca tem fim. A pessoa às vezes entra num relacionamento, e aquele relacionamento é legal no começo, depois o relacionamento vai mudando e acaba, por exemplo, em traição. Aí ela termina aquele relacionamento, ela inicia um novo relacionamento e acontece exatamente a mesma coisa. Aí a pessoa fica um tempo sozinha, fala, vou dar um tempo. Aí ela fica 2, 3 anos sozinha, aí ela fala, não, agora encontrei uma pessoa legal. E termina da mesma forma de novo. Então eu vou relatar aqui para vocês alguns dos motivos por que isso acontece. E com certeza, se você seguir alguma das dicas que eu vou dar aqui, você vai conseguir mudar esse padrão aí na sua vida. Antes da gente começar, quero fazer aquela coisinha que pode ser chato para alguns, mas a gente precisa fazer, porque muitos de vocês esquecem de curtir o nosso vídeo, de comentar, de compartilhar. Então, não se esqueçam de fazer isso, se inscrevam aqui no canal, acionem o sininho também para vocês receberem as notificações. E dessa forma também, vocês vão fazer o nosso vídeo ter mais relevância e mais pessoas vão ficar sabendo dessa informação, a gente vai poder ajudar mais gente através de você. E também quero pedir para você dar uma olhadinha aqui nessa caixa de informação. Eu deixo sempre aqui todos os nossos contatos, se vocês quiserem saber das nossas terapias, quiserem conhecer os nossos cursos, ver o nosso site, saber mais do que a gente está fazendo. E também não se esqueça de ir lá no nosso Instagram e se inscrever, porque diariamente a gente posta mensagens edificantes lá, tem muita coisa legal que vai ajudar você também no seu despertar e também nessas questões aí, né, problemáticas da vida cotidiana, que eu dou bastante dicas lá diariamente, tá? Então, dito isso, vamos falar desse tema, que são as situações repetidas. E não acontecem só nos relacionamentos, tá? Essas situações acontecem em diversas áreas. Tem pessoas que dizem, poxa, eu trabalho tanto, eu economizo, mas eu vivo sem dinheiro, né? Ou eu tô com relações de amizade e de repente os meus amigos desaparecem, né? Ou eu tô assim numa situação de ascendência, tô ficando bem, e de repente parece que tudo desanda e dá tudo errado de novo e eu volto à estaca zero. Todas essas situações, é claro, que são muito particulares, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que analisar caso a caso, num trabalho específico, num trabalho energético espiritual, a gente vai analisar o caso de cada pessoa. Mas aqui eu vou falar, de uma forma geral, o porquê que isso acontece. Claro que os fatores são vários, então eu vou citar alguns, tá? E pode ser que ainda tenham mais além desses que eu vou citar aqui, tá? Mas se você for acompanhando todos os vídeos aí do canal, né, como a gente vai falando um pouquinho de cada assunto em separado, pode ser que em outros vídeos você encontre uma resposta mais profunda também sobre isso. Mas em primeiro lugar, o que é mais importante você fazer para as situações pararem de acontecer repetidamente na sua vida é mudança. É claro que as pessoas elas acreditam profundamente que elas estão fazendo as coisas diferente. Elas pensam que estão fazendo as coisas diferente. Não, no próximo relacionamento vai ser diferente, no meu próximo trabalho vai ser diferente, na minha próxima relação de amizade vai ser diferente, né? Eu não vou mais agir de tal forma com tal pessoa. Mas no fundo, essa pessoa está tendo algum tipo de comportamento que está assim se repetindo. Porque não é possível que uma situação se repita se não estiver ocorrendo uma outra repetição que está causando aquela segunda repetição. Que essa repetição, por exemplo, eu sempre sou traída, ela está acontecendo porque tem algum fator nos relacionamentos, tem alguma coisa que você faz sempre nos relacionamentos que atrai aquele tipo de situação. É claro que pode não ser somente atuação, pode ter
outras coisas que estão interferindo, como causas energéticas, causas espirituais. Tem questões kármicas, tem coisas que são relacionadas à vida passada. Às vezes você pode estar obsediado, você pode estar com um parasita aí que está revivendo uma história negativa que ele passou através de você. Então, assim, tem uma série de coisas que, óbvio, em trabalhos específicos para uma única pessoa, a gente consegue analisar mais a fundo isso. Mas, em geral, estou falando em fatores que você pode alterar sozinho, coisas que você pode modificar por si mesmo. Então, às vezes, assim, a pessoa ela pode ter uma estima baixa. Vou citar essa parte do relacionamento. A pessoa às vezes tem baixa estima. E aí essa pessoa ela tem uma tendência de ficar querendo fazer tudo que a outra pessoa quer. Aí ela agrada a outra pessoa. E com isso, essa pessoa começa a se sentir, às vezes, né, demasiadamente assim, o maioral, o bonzão e tal. E aí essa pessoa ela pode não gostar muito desse tipo de atitude. Essa pessoa ela pode começar a achar que você é muito grudento, que você está incomodando ela de alguma forma. Ou essa pessoa ela pode querer de alguma forma mudar aquele seu comportamento. E aí ela começa a agir de uma forma a tentar mudar aquele comportamento seu, ou ela começa a ficar tão segura, por exemplo, nossa, essa pessoa arrasta um bonde por mim. Então eu não preciso agradar muito ela porque ela está na minha mão. Então assim, tem várias situações que você pode acionar gatilhos na outra pessoa e fazer com que essa outra pessoa tenha um comportamento que é parecido com o comportamento que outra pessoa já teve com você antes, né? Em geral, isso é causado, essa parte dos relacionamentos é causado por baixa estima. E às vezes a pessoa ela se acha com autoestima. A forma como ela age, ela acha que ela tem autoestima. Mas na verdade ela não tem. Esse é só um dos exemplos que eu estou oferecendo aqui, tá? Mas não é igual para todo mundo. Mas em geral a pessoa que ela tem uma questão emocional, uma falha emocional dentro de si, o universo ele vai trabalhar para que essa pessoa perceba aquela falha, perceba aquela característica que ela tem, que ela precisa fazer uma mudança. Só que essa pessoa não sabe que é isso. Então quando ela tem uma decepção, ela não faz a modificação daquele sentimento, ou daquela atitude, ou daquela coisa que ela anda sempre fazendo. Então, quando ela encontra outra pessoa, como ela está na mesma energia, na mesma vibração, emanando a mesma coisa, o que ela vai fazer? Ela vai atrair uma pessoa com o mesmo problema que aquela anterior, que ela se afastou porque ela não gostava daquela coisa. Só que se ela não percebe e faz essa mudança, isso não vai ser modificado. Eu cito bastante um exemplo, né, que serve para praticamente tudo, né? Imagine que você contrata uma pessoa para limpar a sua casa e você depois chega no fim do dia, tua casa está limpinha, mas você chega e entra com os sapatos sujos. E aí você vai e xinga, essa faxineira não limpou direito a minha casa, olha, tá cheio de terra, tá tudo sujo aqui de novo. Aí você vai e troca a faxineira. A mesma coisa no relacionamento, né? Você vai lá e troca de namorado. Aí você chega em casa de novo, a faxineira limpou, outra faxineira, outro namorado, fez tudo de novo, e você foi lá e entrou de novo com os pés sujos, e olhou, pô, tá tudo sujo, essa faxineira não presta, vai lá e contrata outro. E faz exatamente a mesma coisa. Enquanto você não perceber que o problema não é a faxineira, e sim que você não notou que quem está sujando é você e não a faxineira, você não vai conseguir resolver esse problema. E você vai sempre achar, você vai ficar com aquele comportamento repetido. Todas as faxineiras limpam mal a minha casa. Nossa, você consegue arrumar? Você conversa lá com sua amiga. Não, nossa, você consegue arrumar uma faxineira boa? Porque eu não consigo uma faxineira boa, minha casa continua suja. Aí aquela sua amiga fala, nossa, eu tenho uma faxineira ótima. Te indica a faxineira, você vai lá e chama a faxineira. E fala, não, a faxineira é boa só para você, porque para mim ela não é, porque minha casa continua suja. E na verdade é um reflexo do comportamento que você está tendo, que é de entrar com o sapato sujo. É claro que eu estou falando assim uma coisa que é muito óbvia, né? Porque a pessoa vai saber que era a própria marca do pé dela ali que está sujando o chão. Mas em geral, nos pequenos detalhes, nas pequenas situações que acontecem na nossa vida, a gente não percebe.
que às vezes é a gente que, por baixa estima, a gente pega muito no pé da pessoa, né? Ou às vezes a gente está procurando o tipo de pessoa errada, né? Então eu estou querendo arrumar um namorado, mas eu quero arrumar um namorado que seja bonito. Só que, e se a pessoa for bonita, mas ela não combinar comigo nas outras características? Por exemplo, eu gosto de ficar em casa vendo filme e a pessoa gosta de ir para balada todo fim de semana. Esse relacionamento vai dar certo? Não vai. Então, às vezes, você pode estar escolhendo essa pessoa pela característica errada. E por que isso fica se repetindo? Porque você está fazendo a escolha de uma forma que não está combinando com aquilo que você realmente deseja. E isso acontece em geral por quê? Porque as pessoas não conhecem a si mesmas. Elas, em geral, apontam o problema na outra pessoa. Então, assim, se uma pessoa me ofende, eu não presto atenção no porquê eu me ofendi com o que essa pessoa disse. Eu nem conheço essa pessoa. Essa pessoa, a opinião dessa pessoa não significa nada para mim. Por exemplo, eu estava passando na rua e uma pessoa me xingou no trânsito. E aí eu fico com aquele peso, poxa, por que essa pessoa me xingou? Eu nem sei quem é, nunca mais vou ver aquela pessoa na minha vida. Por que aquilo foi tão importante para mim? Então, quando você começa a olhar no como você se sente, ao invés de você apontar um problema lá fora e ficar assim, por exemplo, muita gente chega para mim e fala que homem não presta. Não, nenhum homem presta. Por que nenhum homem presta? Esta pessoa atraiu homens que não prestavam. Ou essa pessoa atraiu homens que não eram compatíveis com ela e, na opinião dela, esse homem não presta. E ele pode prestar para outra pessoa que seja compatível com esse homem. Então, nós temos que começar a analisar as situações e fazer a mudança. Se você não fizer a mudança, não vai adiantar só você ir, vou fazer um trabalho espiritual porque eu devo estar com alguma ziquezira aqui, eu devo estar com alguma coisa ruim, eu devo estar com algum obsessor, com parasita, devo ter maldição, devo ter pacto, contrato, devo ter magia em cima de mim que está fazendo acontecer isso comigo. Pode ser até que tenha alguma coisa nesse sentido. Mas aí você limpa tudo, se você continuar com a mesma atitude, você vai continuar atraindo o mesmo tipo de situação para você. Então não vai adiantar você somente limpar o seu espírito, limpar a sua energia, se você continuar tendo a mesma atitude em relação àquilo que está se repetindo. Tudo que está se repetindo é o universo tentando mostrar para você que existe um problema naquela área ali que precisa ser alterado, que você precisa mudar uma situação para que aquela situação não se repita mais. Depois que você resolve aquela questão, aquilo para de acontecer. E isso é muito bem explicado, por exemplo, na metafísica. Então a pessoa tem dor nas costas, ela tem dor nas costas e muitas vezes é porque ela se sobrecarrega muito, ela pega a responsabilidade das outras pessoas, né? A pessoa tem dor no ombro, está carregando uma carga maior do que ela pode aguentar. A pessoa tem dor de cabeça porque ela está com a sua mente muito carregada de coisas. Ela pensa demais, ela quer ficar pensando 24 horas, aí ela começa a ter insônia. Então todas essas coisas, elas têm relação com como nós nos sentimos e com o que nós fazemos. E não é diferente nessas situações repetidas. Aqui eu estou falando da parte emocional, tá? Da parte de comportamento. Tá? Claro que existem essas outras partes que eu citei também, energéticas e espirituais. Mas, em especial, muitas vezes você mudando algumas pequenas coisas no seu comportamento, você já vai conseguir alterar esse padrão de repetição. Porque aí o universo vai falar, agora ela aprendeu, ela não precisa mais passar por essa prova, porque agora ela já aprendeu em relação a isso. Então, agora pulou essa etapa. E aí aquilo para de se repetir na sua vida. E isso é completamente real. As pessoas que a gente trata aqui, que a gente dá essa orientação, que a gente mostra, olha, é nesse ponto aqui que você está errando, isso daqui que você precisa mudar. Quando você mudar isso daqui, isso vai ser resolvido na sua vida. A pessoa começa a fazer aquela transformação e em muito pouco tempo aquela situação se resolve e nunca mais ela vai ter que lidar com aquilo. Tá? E eu também sou a prova viva disso. Tinha várias coisas que se repetiam, como por exemplo questões financeiras, né, questões de relacionamento, amizades que
eram ruins, que eu estava sempre me envolvendo com essas pessoas, né? Eu sabia que elas não eram compatíveis comigo, mas ao mesmo tempo eu queria fazer parte de um grupo e eu ficava ali, né? E no fim sempre eu acabava me aborrecendo, eu acabava me decepcionando, né? E no final eu era muito mais amiga das pessoas do que as pessoas eram minhas amigas, né? E quando tirava aquele fator que eu muitas vezes fingia ser de uma determinada forma para tentar me encaixar naquele grupo, acabava aquele fator, eu deixava de ser aquela pessoa, aquelas pessoas não se interessavam mais pela minha amizade. E aí eu me sentia rejeitada. Mas na verdade é porque a gente não pode ser aquilo que a gente não é de verdade por muito tempo. Então, cedo ou tarde, aquilo vai dar errado. Se a gente ficasse tentando fazer, tentando se aproximar, tentando ser uma coisa que a gente não é, cedo ou tarde, aquilo ali vai dar muito errado. Tá? Então, busque o seu autoconhecimento, busque estar em conexão com aquilo que você realmente quer. Tá, você gosta de pessoas bonitas, tá? Mas você gosta de pessoas bonitas e o que mais? Né? Essa pessoa precisa ser companheira, essa pessoa precisa gostar de sair à noite, ou essa pessoa precisa gostar de ser caseira, essa pessoa ela precisa gostar de conversar muito, ou essa pessoa tem que ser mais calada, tem que ser mais introspectiva, porque você prefere uma pessoa assim. Então você tem que saber exatamente aquilo que você quer. Porque quando você sabe exatamente aquilo que você quer, você não corre o risco de pegar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer trabalho, qualquer coisa que aparecer e depois acabar se decepcionando com essa coisa. E aí você se decepciona, aí você vai tentar de novo, você faz exatamente a mesma coisa, se decepciona de novo. Isso vai acontecer em looping enquanto você não alterar o comportamento que está fazendo com que você atraia, com que você traga para perto de você as coisas que na verdade não são as que você quer. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, de comentar também se vocês já passaram por alguma situação desse tipo. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!